Estou então entrando na parte que você mais gosta, né, de carteira, olhar retorno, etc. Vamos aproveitar aqui, usar as funcionalidades da plataforma. Eu consigo, tem um chatzinho aqui de Companion, que eu tinha perguntado de Vale antes. Me ajude a montar uma carteira de investimento com empresas de qualidade para longo prazo. Aí que é um pouquinho, para quem tem menos percepção, não entende tanto de mercado, ele consegue ir te guiando aqui, tipo, o que você deveria olhar quando você está montando essa carteira, etc. Então ele já fala aqui, perfeito, Gabriel, para uma carteira de longo prazo, eu olharia ROI e empresas que se destacam no ranking de qualidade, ele cita algumas aqui, e essas empresas apresentam histórico de alta rentabilidade, boa alocação de capital próprio, e ele fala aqui, para as empresas que mais te interessam, utilize o score qualitativo para aprofundar a análise de governança, etc. Então vamos fazer aqui um esquema. Vou pegar só a empresa que está no nosso radar, está nesse filtro de qualidade e tem nota qualitativa boa. Vamos selecionar umas 10 aqui. Então, Itaúsa, BPAC, eu vou jogar na 11 aqui, que é mais comum. Não vou colocar Itaúsa de novo. Vamos pegar aqui BBSE, Suzano, Porto Seguro, Intelbras, Pomo. Vamos para a próxima página. Taesa, Cirela, Vulcabras. A Taesa ali eu peguei a 3, vou pegar a 11, tá? Paga mais dividendo. Tegma e Minerva. Minerva vai acabar com o nosso backtest aqui, nossa renegada aí do setor. Então, fizemos aqui a seleção, o analista me deu a direção, seleciona a empresa que está no radar e tem score qualitativo bom. Eu consigo comparar, aqui o comparativo é até 5 empresas, mas estou com dúvida aqui em alguma delas, quero entender, eu consigo clicar aqui também, já tenho o histórico, o que está acontecendo com a empresa, levar ela para todas as ferramentas do analista, já tenho os indicadores financeiros, ao invés de ser na tabela, ele está estratificado aqui para a gente, já tenho parte de volatilidade, toda a parte de últimos documentos da empresa que saíram aqui. Aí, entrando aqui na parte de carteira um pouquinho, e tá com um bug, mas eu consigo gerar uma carteirinha aí equal-weighted, ele já me dá o que eu tenho de PL ponderado, de ROI, de nota qualitativa e beta. Consigo fazer aqui, eu não preciso importar, rodo um backtest da carteira para ver o que aconteceu com ela. Aqui o backtest bate o Ibov, que é uma beleza, já considerando reinvestimento de dividendo. Então, essa carteira com dividendo deu 110% nos últimos anos, sem o reinvestimento de dividendo deu 52% e o Ibov deu 57%. Então, é muito do que a gente fala do compounding no longo prazo, né? As empresas de dividendo, você tem que reinvestir os dividendos para ela realmente fazer o que foi feito para ter ali de compounding. Vamos ver como é que está contra o S&P. A carteira ganha até do S&P nos últimos 5 anos, tá? Aí aqui a gente consegue já ver as métricas de risco, o que tem aqui, retorno. Esse S&P é dolarizado ou está em real? Tá dolarizado. O risco do período, basicamente o que eu tenho de volatilidade, o que eu tenho de Sharpe na carteira. Aqui, Sharpe acima de 1 é bom pra caramba, tá, gente? E a gente consegue ver drawdown, se eu comprar essa carteira, o que o drawdown me mostra? Eu deveria esperar que em algum momento eu vou perder 20% do meu dinheiro, mas eu tenho que estar confiante ali e falar, isso aqui está dentro da volatilidade esperada. E aqui eu consigo também registrar a compra, venda, depois que eu já estou com a carteira aqui dentro, eu faço a compra e venda de ativo aqui também para manter traqueado tudo no aplicativo. E aqui acho que a gente entra na parte mais legal aqui do iAlocador, que é essa parte de otimização. A gente pegou a teoria renomada, a teoria de portfólio, de Markowitz, Capital Market Line, etc. E a gente consegue estratificar tudo isso aqui numa ferramenta com IA integrada que te ajuda não só a ver todas as métricas, como entender a parte de risco, de alocação
e aqui a gente tem esse botãozinho de ajustar, que a gente usa a nota qualitativa para ajustar a volatilidade. Então, um ativo com a nota qualitativa pior, ele deveria ter um risco maior. Então, eu falo, tipo, eu dou um spreadzinho na vol dele ali a mais, vai ver que nossa pior nota qualitativa é esse 3,9 de Cyrela, a volatilidade dela fica 10 pontos percentuais acima. Se eu clicar em ajustar todos, ele vai usar a ajustada, se não, ele usa a volatilidade normal. Aí eu clico aqui em otimizar, o que ele vai fazer? Vai pegar todos os ativos, vai pegar todo o histórico dos últimos 5 anos, fazer uma simulação de Monte Carlo com 180 mil portfólios diferentes, com esses ativos, combinações de acordo com as métricas que a gente coloca ali em cima, de limite, e plota isso num gráfico para ficar mais visual para você ver. E basicamente o que ele está fazendo? Ele está falando, esse ativo com esse aqui, quando um sobe 1%, ele calcula a covariância dos ativos. Quando um sobe 1%, o outro faz qual movimento? A covariância é positiva ou é negativa? Para ter uma volatilidade menor, um menor risco, eu quero ter ativos descorrelacionados à minha carteira para ter um menor risco. Aí você faz isso na carteira de ETF, a gente também, o ETF é uma forma de diversificação, etc. A gente faz aqui por nomes específicos na bolsa. Uma Suzano tem uma correlação muito negativa com a maioria das empresas do Ibovespa. Então eu trago ela para dentro da carteira, que ela me dá um pouquinho de segurança quando o cenário está um pouquinho mais incerto. E ele vai entregar tipo aquela fronteira eficiente? Isso, exato. Aqui tem um chatzinho também, tá, gente, para conversar especificamente dessa ferramenta, mas ele já te dá, sua carteira tem uma diversificação setorial, etc., um textinho com pontos fortes, pontos fracos, e ele gosta de bastante ativo, tá? Então ele fala, 13 ativos está fora da teoria, eu deveria ter 20 aqui para tirar o risco sistêmico. Mas a gente gosta aqui de até no máximo 15 ativos, porque força o alocador a ser mais eficiente, né? Escolher o que é efetivamente bom. Aí aqui ele faz exatamente o que você falou. Ele faz o Capital Market Line, eu consigo brincar, tipo, quero ter 30% de CDI e 70% de bolsa. Eu vou estar nesse ponto aqui que eu deveria ter um retorno esperado aqui de 37,5% versus 19,3% de risco. 19,2% de risco. E aqui eu já recebo minha boleta, né? Vou deixar 29 mil no caixa, ali é uma carteirinha de 100 mil, ele já me fala, compra tal, vende tal, faz a realocação dentro da carteira. Então a ideia aqui é justamente, traz o Capital Market Line de Markowitz feito com IA, tem toda a parte de exposição setorial, tecnológica, sensibilidade a câmbio, para entender como que a minha carteira varia de acordo com o macro, mas isso aqui está a gente já tem uma nova feature que saiu hoje, que é a aba de macro, que ele faz, além dessa percepção, ele me traz as métricas efetivas do que está acontecendo com a minha carteira quando eu olho. Aqui é justamente a sugestão de otimização dele, o que eu deveria ficar menos pesado, o que eu deveria ficar menos. E aqui eu tenho um outro backtest, aqui basicamente ele vai comparar a minha carteira otimizada versus a não otimizada. E o mais legal provavelmente a carteira otimizada fica pior do que a outra. Você vai ver aqui, a carteira otimizada, a carteira inicial dá aquele 110 que a gente viu lá, enquanto a minha carteira inicial está dando só 70, porque é contraproducente, né? Vou comprar o que foi pior, mas eu tenho que comprar o que está barato, que provavelmente é o que caiu. Então a carteira otimizada te manda fazer a parte da emoção, né? O behavior gap, que a gente chama no asset, porque você não tem que comprar o que foi bem nos últimos anos, você tem que comprar o que vai bem nos próximos anos. Você pode ter o que foi bem nos últimos anos, mas você diminui a posição, deixa o maníaco depressivo do mercado, provavelmente vai te dar uma oportunidade de comprar mais barato. Aí a gente consegue ver a atribuição por ativo aqui, o que andou ao longo desses anos para contribuição na carteira, que a gente vê que as empresas de qualidade sempre surpreendem para cima, e aqui eu consigo ver também métrica de risco, Sortino, Calmar, a parte de Sharp, e depois eu salvo minha carteirinha otimizada aqui. Fazer isso em 2 minutos é loucura. A planilha ficava rodando solver lá em meia hora. Então, pessoal, aqui o alocador é um wrap-up aqui. Escolhi minha carteira, tá aqui otimizada. Eu vou vir aqui, vou vir na abinha macro que a gente lançou, tá fresca,
peguei minha carteira, deixa em edição, recalculo, então ali eu vi os betas versus mercado, aqui eu estou vendo o beta macro da minha carteira. Deixa eu botar para rodar já. Aqui, especificamente nessa carteira, eu não tive nenhum P-valor significativo, apesar que o Ibovespa está em 6% ali, então é bastante, até ok, beta de 0,8 com o mercado, mas, dólar subindo, minha carteira tende a cair, aqui com P-valores mais baixos eu tenho maior significância estatística, aqui nenhum dessas métricas foi estatisticamente significante para essa carteira, mas eu consigo ter essa percepção. E aqui, além do mesmo resultado apresentado ali em cima das carteiras, a gente tem a análise por ativo. Então eu consigo ver aqui na minha carteira quais ativos variam positivo ou negativamente a cada coisa, beta de mercado, com os P-valores. Então aqui papers renomados de economia e econometria, a gente estratificou tudo para você perceber por que a sua carteira varia, como varia, ali Minerva, por exemplo, é um ativo que tem um beta com risco país mais elevado. Se o risco país cai, ele vai performar melhor, etc. E aqui a gente já tem umas análises de cenário macro, como que você está exposto, etc., para entender essas correlações. Guerra no Irã, o que eu deveria esperar da minha carteira? Eu tenho beta com petróleo aqui, meu beta é negativo com petróleo. Se o petróleo sobe, minha carteira tende a cair na maioria dos ativos que eu tenho, não tenho a petroleira. Aí você vai lá, bota uma petroleira na carteira, fala, e se eu comprar Petrobras, como é que fica a minha carteira aqui? Fica um pouquinho mais protegido de petróleo, etc. E aqui a gente também tem todas as séries macros para ver, isso aqui a gente consegue, esse eu acho bem legal, pegar a expectativa Focus, como que ela evolui ao longo do tempo, porque sai toda semana, né? Então eu vejo como que o mercado erra estatisticamente, né? Erra a projeção, ele vai mudando, toda hora muda alguma coisinha, vai mudando, consigo ver como que o Focus está andando e consigo ver a parte de curva de juros também aqui animada. Então, o juro subiu quanto? Como é que foi? Qual que é a inclinação da curva, etc. Eu consigo ver essas coisas tanto em dias úteis quanto em PU, aqui eu consigo ver essa inclinação. E também todas as bases do Banco Central, crédito, fiscal, câmbio, consigo ver basicamente tudo e fazer um comparativo aqui também. Então, se eu pegar a Selic diária e inadimplência total do sistema, em 10 anos, a gente consegue ver a correlação dos dois aqui. Selic sobe, inadimplência sobe, enfim, você consegue ir comparando essas séries para ver, então não só para ações, né, você consegue ver um pouquinho também aqui de macro, para crédito, etc., entender o que está acontecendo. Então, pessoal, e alocador, que é o segundo módulo, é essa parte aqui de entender como sua carteira funciona, como são as correlações, para você não ficar perdido, saiu alguma coisa mais macro, você entender ali como que funciona, e também a parte de carteira, de acompanhamento, de radar, achar oportunidade. Então, achou uma oportunidade aqui, joga lá no Analista e não fica dependente de research, a analisa a tua ação para mim, agora você analisa a sua ação.